Olá jovens, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal Ciência Elétrica e até o vídeo da aula 89 nós estudamos sinais alternados onde os picos ocorriam em 90 graus ou 270 graus e os valores de zero ocorriam lá em 0 graus, 180 ou 360 graus, né? Nesse vídeo nós vamos ver o que acontece quando esse sinal está deslocado, ou seja, à esquerda ou à direita da origem. Agora que conhecemos bem as formas de ondas senoidais, né, como essa da figura 1, aonde a passagem por zero do sinal ocorre em 0, π e 2π, né, assim por diante. Assim como os ângulos de máxima amplitude ocorrem lá em π sobre 2 e 3π sobre 2. E nesse caso teremos a expressão matemática 1, né, aonde θ, né, é o ângulo em graus ou radianos. Se a forma de onda intercepta o eixo horizontal à esquerda da origem, né, com inclinação positiva, uma função crescente, antes de 0 graus, como vemos na figura 2, temos a expressão 2. Em ômega-t igual a alfa, que é 0 graus, o valor da função é calculado por amplitude máxima, né, que multiplica ali seno de θ. E então, na origem, agora a amplitude não é mais zero, e sim amplitude máxima vezes seno de θ. Se o gráfico agora corta o eixo horizontal com inclinação positiva após 0 graus, né, após a origem, como na figura 3, temos então a expressão 3. Né? E nesse caso, a amplitude na origem, né, para ômega-t igual a alfa sendo 0 graus, o valor da função é calculado como seno, né, a amplitude máxima multiplicando seno de menos θ, que por identidade trigonométrica, né, é igual a menos a amplitude máxima vezes seno de θ. Se a forma de onda corta o eixo horizontal com inclinação positiva de 90 graus, né, ou π sobre 2, como na figura 4, o gráfico é chamado de função cosseno. E essa condição é descrita nas expressões 4 e 5, tá, pessoal? Então nós temos ali que seno de ômega-t mais 90 graus, né, é igual a seno de ômega-t mais π sobre 2, né? A mesma coisa, que representa então cosseno de ômega-t. Ou ainda, pessoal, seno de ômega-t é igual então cosseno de ômega-t menos 90 graus, ou cosseno de ômega-t menos π sobre 2. Depende se a gente está trabalhando aí em graus ou em radianos. Em geral, os termos adiantados ou atrasados servem para indicar a diferença de fase entre dois sinais, né, com formas de ondas senoidais de mesma frequência no mesmo conjunto de eixos. Dizemos que a curva que representa o cosseno está adiantada, então, em 90 graus em relação à curva do seno, e que a curva que representa o seno está atrasada 90 graus em relação ao cosseno. Esse ângulo é conhecido como diferença de fase entre as duas formas de onda. Dizemos que ela está defasada em 90 graus. Observe que a diferença de fase entre as duas curvas é sempre medida entre dois pontos do eixo horizontal, nos quais as duas curvas têm a mesma inclinação. Se as duas formas de ondas interceptam o eixo horizontal no mesmo ponto e com mesma inclinação, dizemos que elas estão em fase. As relações geométricas entre as diversas formas das funções seno e cosseno podem ser deduzidas a partir da figura 5. Por exemplo, começando com a posição mais seno de alfa, vemos que mais cosseno de alfa corresponde a uma rotação de 90 graus no sentido anti-horário. Assim como cosseno de alfa é igual a seno de alfa mais 90 graus. Para obter menos seno de alfa, devemos efetuar uma rotação de 180 graus no sentido horário ou anti-horário, tanto faz aí, né? Assim, menos seno de alfa é igual a seno de alfa mais ou menos 180 graus. Menos cosseno de alfa é igual a seno de alfa mais 270 graus ou seno de alfa menos 90 graus.
Além disso, observe que seno de menos alfa é igual a menos seno de alfa, né? Assim como cosseno de menos alfa é igual a cosseno de alfa. Se uma expressão senoidal aparece como e igual a menos e máximo, que multiplica seno de ômega t, né? O sinal negativo deveria estar associado à parte do seno da expressão e não ao valor de pico EM ali, tá? Então ficaria sendo E igual a E máximo, que multiplica menos seno de ômega t. Como menos seno de ômega t é igual a seno de ômega t mais ou menos 180 graus, a expressão também pode ser reescrita como E igual a E máximo, que multiplica seno de ômega t mais ou menos 180 graus, né? Isso mostra que o sinal negativo pode ser substituído por uma variação positiva ou negativa de 180 graus no ângulo de fase. Bom, pessoal, essa é mais uma situação daquelas onde fica mais fácil entender com exemplos numéricos, tá? Então nós vamos fazer alguns agora rapidinho, tá, pessoal? Aproveitando aí, né, tem o link na descrição para você baixar a aula de exercícios, para depois você treinar ainda mais esse conteúdo, e depois eu vou subir um vídeo com a solução para você conferir os teus resultados, né, saber como que é o teu desempenho acerca desse assunto. Exemplo: qual é a relação de fase entre as formas de ondas senoidais em cada um dos seguintes pares, tá? Então nós temos aí alguns pares de tensão e corrente, né? Bom, nós temos então que a tensão está adiantada em 30 graus em relação à origem, enquanto a corrente está adiantada em 70 graus em relação à origem, né? Conforme podemos ver as formas de onda aí, pessoal, que representam esses sinais, né? A corrente I está então adiantada em 40 graus em relação à tensão. Ou podemos dizer que a tensão está atrasada em 40 graus em relação à corrente I. Então, no item B, temos que a tensão está atrasada em 20 graus em relação à origem, enquanto a corrente está adiantada em 60 graus em relação à origem. E conforme nós vemos as formas de ondas aí, pessoal, a corrente I está então adiantada em 80 graus em relação à tensão. Ou podemos dizer então que a tensão está atrasada em 80 graus em relação à corrente. No item C, então nós temos que a tensão está atrasada em 10 graus em relação à origem. Então a corrente, pessoal, nós temos que ela é 2 cosseno de ômega t mais 10, que é a mesma coisa de dizer que é 2 seno de ômega t mais 10 mais 90 graus, tá? Não podemos esquecer da relação. Então, 10 graus mais 90 graus vai dar 2 seno de ômega t mais 100 graus. Ou seja, está adiantado em 100 graus em relação à origem. Conforme podemos ver as formas de ondas aí para a corrente, está adiantada em 110 graus em relação à tensão, ou a tensão está 110 graus atrasados em relação à corrente. No item D, nós temos que a tensão está adiantada em 10 graus em relação à origem, enquanto a corrente I, né, é menos seno de ômega t mais 30, mas devemos lembrar que esse menos antes do seno é a mesma coisa que dizer seno de ômega t mais 30 menos 180 graus. Então nós temos ali seno de ômega t menos 150 graus, ou seja, está atrasado em 150 graus em relação à origem. Conforme podemos ver as formas de onda, a tensão V está adiantada em 160 graus em relação a I, né? E a corrente I está atrasada, então, 160 graus em relação a V. No item E, pessoal, temos que a tensão está atrasada em 150 graus em relação à origem, enquanto a corrente temos menos 2 cosseno de ômega t menos 60, tá? Só que aquele menos 2 ali é 2 cosseno de ômega t menos 180 graus, tá? Não esqueça da relação lá. Então, resolvendo os ângulos, temos 2 cosseno de ômega t menos 240 graus. Porém, pessoal, sabemos que cosseno de alfa é igual a seno de alfa mais 90 graus. De modo, então, que 2 cosseno de ômega t menos 240 graus é igual a 2 seno de ômega t menos 240 graus mais 90 graus, então.
que é igual a 2 seno de ômega-t menos 150 graus. Ou seja, está atrasado 150 graus em relação à origem. Conforme podemos ver as formas de onda ali, pessoal, a tensão e a corrente estão em fase. Bom, jovens, parece um pouco complicadinho, né? Mas para isso que tem ali de exercício para vocês treinarem, né? Então, eu espero que esse vídeo, né, tenha sido útil para vocês, né? Verifique a sua inscrição no canal e deixe seu like caso tenha gostado do vídeo, tá, pessoal? Forte abraço e até a próxima aula.